Turma, boa tarde. Segunda? Eu gosto das segundas. A gente tem aquele slogan dos Beatles, I hate Monday, eu adoro segunda. Apesar de que segunda não é um dia que Deus falou que foi bom na criação dele, mas ultimamente eu tenho agradecido o que é bom e o que também não é bom. Esses opostos, eles são complementares. Eu costumo dizer isso na cabala da casa, na cabala do nome, que o termômetro, né, é o que não está bom. Por exemplo, né, eu digo assim, se você entra na sua casa e a sua sala de jantar está escura, você sabe exatamente onde é o interruptor de luz para acender a luz da sua sala, né? E quando a sua certeza, a sua convicção, a sua esperança não estão na luminosidade? Qual é o oposto disso? O oposto disso é a incerteza, é a falta de convicção, é o desalento, é quando as coisas não estão fluindo. Ninguém quer, isso não é bom, desalento, falta de certeza, falta de convicção, mas isso de alguma forma aponta um caminho, é um termômetro. E, ai, Sandra, você vai agradecer aquilo que não é bom? Eu acho que a gente tem que agradecer tudo, né? Ontem, sábado, eu tive uma situação bem estranha. Eu, parte dessa situação, óbvio, tenho contribuição, poderia ter feito diferente, mas nada que justificasse um comportamento, né, de pessoas que a gente pensa que podem reagir diferente, aí já entra a nossa expectativa, né? Primeiro um boa noite, ou primeiro um Shavua Tov, né? Para depois, né? Primeiro a gente acha que tem que abrir qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de discussão com cordialidade. Isso foi um desabafo, mas agradeci. Foi bom? Não, foi péssimo, mas agradeci. Está tudo certo. E eu acho que é desse lugar que a gente parte hoje, turma. A gente encarar a vida do jeito que a vida é. Tem coisas boas e tem coisas que não são boas. A gente evita as coisas boas, as coisas ruins. A gente evita tudo que vá tirar a gente de um mal-estar. Eu sou eu sou especialista nisso, né? Eu pago para não brigar. Detesto brigar. Eu sou muito tiferet no meu modo de ser, porque é isso que eu sou. Harmonização é consenso, é equilíbrio, é beleza na forma de conduta, é beleza. O que é forma de conduta? É uma elegância na sua forma de falar, na sua forma de agir. Eu tenho muito cuidado com o meu tiferet, mas vira e mexe, ele entra em desequilíbrio e a conduta sai feia. Quando a gente pensa num comportamento desequilibrado, ele é feio. E que eu venho aprendendo, né, nessas últimas semanas, com toda essa prática de mindfulness, que para mim é novo, apesar de toda a minha prática de meditação durante 20 anos ser em cima de uma contemplação, ser em cima de pausas, e aquilo que eu prego, né? Que a Kabbalah, ela traz para a gente uma filosofia de entendimento, de compreensão, de ação, onde às vezes a não ação, a pausa é o ganho da história, é o ganho da vida. A gente tem muito problema com essa pausa, a gente tem muito problema com o ócio. Quando a gente pensa em pausa, parece que a gente não está sendo produtivo, e a vida pede para a gente ser produtivos. Mas hoje o assunto realmente é a pausa. Fiz uma breve introdução. Hoje o assunto é a pausa. O que é a pausa, turma? A pausa é um espaço entre algo que você recebe, entre algo que acontece e a sua reação. A gente já sabe que a vida é causa e consequência, é causa e efeito. Não tem jeito, aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher, aquilo que a gente faz reverbera, aquilo que a gente fala reverbera.
E é assim, é uma espiral. Está sempre em evolução, se a gente quiser estar em evolução, porque ele também pode estar em involução, devolução. Porque in eu ainda acho que é para dentro, né? Não sei o oposto da palavra evolução. Mas a vida acontece nessa rotatória, ela não acontece numa linha reta, isso é uma ilusão do nosso tempo, é uma ilusão do mundo físico que a vida acontece de forma linear. A física quântica fala disso o tempo inteiro, são as espirais, são energias rotatórias, são ondas, são ondas. Então, coisas boas, maravilhosas e coisas não boas, né? Tudo parte da vida. E se é vida, a gente agradece. A gente tem que agradecer a vida o tempo inteiro. Nesse processo de mindfulness que eu comecei tem pouquíssimo tempo, estou engatinhando com vocês. Meus alunos começaram a estudar na semana passada, na terça da semana passada, amanhã a gente tem a segunda aula. Sandra, dá tempo de começar, sempre dá tempo de começar. A partir da terceira já perde um pouco o fio da meada, mas amanhã ainda está super em tempo. Até porque a segunda aula ela é uma evolução da primeira aula. Primeira aula a gente viu que mudar é fácil, quando a gente sabe como. A gente fez algumas práticas, a prática é importantíssima, só eu receber a informação não muda nada, talvez eu tenha algum insight para alguma coisa, mas a gente reforça, a gente fortalece aquilo que a gente pratica. Então, a gente está criando uma forma de ter disciplina para a gente realmente praticar mindfulness, e a gente está falando a gente está falando do mudar é fácil. Mudar é fácil quando a gente sabe como. E amanhã, respirar é natural. Eles estão bem juntinhos. A partir da terceira aula, a coisa já começa a ganhar um outro rumo de dinâmica, até porque eu já estou preparada para receber outros tipos de informações e outros tipos de práticas. Tem tudo uma preparação. Então, amanhã dá tempo, sim. Eu envio a aula gravada, você refaz e refaz e refaz, aprende, 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 coloca em prática e começa a fortalecer a musculatura entre a causa e o efeito. A gente começa com mindfulness, com a meditação, com a contemplação, a fortalecer a pausa. Nossa, que coisa difícil isso. Como é que eu fortaleço a pausa? Pausando. Como é que eu pauso? Respirando. Como é que eu tenho a consciência de que eu preciso pausar? Dando passos lentos. Nesse momento, a gente precisa diminuir um pouco a velocidade de absolutamente tudo que a gente faz, a velocidade que a gente come, a velocidade que a gente anda, a velocidade que a gente sai de casa, a velocidade que a gente medita. A gente precisa entrar num caminho com menos ansiedade, com menos pressa. A pressa passa, uma amiga minha fala isso. E o bolo fecal fica. Para não falar palavrão aqui no YouTube. Né, Yael? Essa frase é dela. Mindfulness, meditação, aprendizados para a gente fortalecer a musculatura que fica entre a causa e o efeito. Que o efeito já é um resultado final. O que a gente aprende, turma? A gente aprende que a gente não é as nossas emoções. Quando eu sinto medo, eu não sou o medo. Quando eu sinto raiva, eu não sou a raiva. Quando eu sinto alegria, eu não sou a alegria. E quando eu sinto tristeza, eu não sou a tristeza. As emoções são ventos que passam de estímulos externos e internos. Porque interno, eu gero um pensamento, minha mente pensa mesmo.
aquilo me dá um ódio, me dá uma raiva, me dá... Mas não só isso. Mas eu tenho como parar de sentir? Pelo amor de Deus, não. A gente quer sentir, a gente quer ter emoção. A gente não quer é ter uma ação reativa que gera uma consequência de algo que eu não sou, de algo que me atravessou. A gente já falou disso várias vezes, só que cada vez a gente fala de forma diferente. Isso não é novidade, mas é uma forma nova, talvez, de se ouvir. A pausa, o reforço da musculatura entre a causa e o efeito, entre a ação e a reação, entre a minha proação e a minha reatividade. Eu sou reativa também, não pensem que eu não sou. Todo mundo é. Todo mundo é. Mas quanto mais eu pauso, quanto menos eu reajo de imediato, o efeito lá na frente é escolhido, é pensado, tem consciência, tem luz, por mais que não seja bom. Nem tudo vai ser bom, a gente começou lá e falando disso. Eu sou uma pessoa de retiros. Acho que desde o ano 2000, eu frequento retiros, para mim, e eu dou retiros. E eu acho que o retiro que mais me impactou foi quando eu fui para Galápagos, em 2008, com a Rabina Shefa Gold. A Rabina Shefa Gold é uma rabina americana que ela ensina a sabedoria dela através de cantos. É muito maravilhoso. O que a gente foi fazer em Galápagos? Uma peregrinação que o chamado, né, dessa peregrinação era: se Deus não tivesse dado a Torá, a gente teria aprendido com os animais, né? Os animais são por instinto. Os animais não têm consciência. Se bem que, ultimamente, esses vídeos que me mandam de Golden Retriever e de cachorrinhos, eu estou começando a achar que a consciência baixou nesses bichinhos também, né? Que a consciência baixa no Homo erectus e a gente vira Homo sapiens. A evolução, ela parte do princípio que uma luz, que na Kabbalah a gente chama de Adão, baixa naqueles seres, né, que são encurvados, e a gente começa a ter postura de pensamento, de sentimento, de ação e proação, que a gente deveria ter. Então, se Deus não tivesse dado a Torá, a gente teria aprendido com os animais. E a gente foi lá aprender com os animais. Galápagos é um lugar muito contemplativo. E uma viagem cara, uma viagem que eu acho que eu demorei mais de um dia para chegar no destino final. Saí 3h30 da manhã da minha casa para chegar 4h30 no Galeão, para pegar o voo de 5h30, que ainda ia para São Paulo, depois de São Paulo ia para Bogotá, depois de Bogotá ia para Quito, depois de Quito pegava um barco, atravessava os 7 mares e chegava finalmente em Galápagos. E mandaram uma foto de tents. Tents são tendas, né, em inglês, porque a peregrinação era toda em inglês. Eu era a única brasileira com um grupo de pessoas mais idosas, né? Naquela época, eu sempre, nesse meu caminhar, era mais jovem. Eu, com 25 anos, já estava em busca de um sentido maior, e esses americanos de 50, 60 falavam: nossa, que sorte a sua que você entrou nesse caminho cedo. E por isso, quando pais e mães me perguntam: Sandra, meu filho adolescente pode estudar Kabbalah? Deve. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, mais consciência de uma construção de vida com sentido. E aí eu vi a foto das tendas, né? Era a coisa mais linda. Quando eu cheguei lá, as tendas eram cabanas, mas sabe cabana que a gente monta quando acampa? Imagina eu passar uma semana numa cabana acampada, né? O banheiro ele era comunitário, com cada aranha deste tamanho,
E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Saí do conforto da minha casa. O que eu estou fazendo aqui? Isso é algo que acho que todo mundo que faz um retiro, num primeiro momento, fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu acho que eu falo isso até hoje. Eu estava conversando com não vou falar o nome, né? Agora, uma amiga querida, uma amiga nova querida, ela foi para o Vipassana também, saiu da casa dela, Vipassana luxo zero, acho que não tem nem água quente, né? Silêncio, uma metodologia que nem posso chamar de metodologia isso, Buda se iluminou com a prática do Vipassana, né? Desse escaneamento do corpo, da alma, é algo fantástico, fantástico. E ela já foi algumas vezes, ela foi agora de novo, ela disse que até o terceiro dia ela estava dizendo, o que eu estou fazendo aqui? E depois isso entra, e aí depois você entende que nem tudo que é bom é o que vai te transformar, às vezes é até o contrário, é o que vai te tirar da tua zona de conforto, que é o que vai te transformar. Por isso a gente agradece aquilo que não é bom. E eu chegando lá, eu falei, caramba, não vou dar conta de ficar uma semana aqui, paguei uma fortuna, tô mega reativa, não quero falar com ninguém, né? Reatividade. E aí eu tinha não é roommate, né, uma companheira de quarto, é uma tendmaid, que era uma senhora de 65 anos. E ela estava tão feliz, ela estava tão plena com tudo que estava acontecendo ali, e eu falei, Jenny, what's going on? Tell me. Por que você está tão feliz? Ela fala, Sandra, eu acabei de comprar um Tempur. Tempur é um colchão da NASA, né, que tem a durabilidade de 15 anos, se não durar eternamente. Né? É um colchão que ele tem memória, ele guarda a memória do nosso peso, ele guarda a temperatura. E ela fala, eu acabei de comprar um Tempur. Esse provavelmente é o último colchão da minha vida. Então, eu estou adorando dormir no chão nessa cabana. Falei, caramba, e eu aqui em Galápagos, reclamando, reativa. Eu estou gostando do que está acontecendo? Não. Mas nem por isso. Eu preciso ficar reativa. Tá bom aqui para mim? Não, tá desconfortável pra caramba. Mas nem por isso eu preciso ficar reativa. E, turma, foi o retiro que me transformou assim, da água para o vinho. Eu vim para a água. Eu compreendi, porque não basta a gente só saber entender, a compreensão é algo intrínseco que pulsa dentro da gente, que aquilo que não é bom, eu também agradeço. E aí eu passo a lidar com essa situação de uma outra forma, de uma outra perspectiva. A live de hoje era para eu falar sobre preocupação e despreocupação. Mas eu acabei entrando no bom e naquilo que não é bom. E a gente agradece o que é bom e a gente agradece aquilo que não é bom. A gente está aqui para evoluir, o que não é bom aponta um caminho, é um termômetro daquilo que eu preciso sempre olhar para dentro, porque a transformação ela é interna. Não gastem mais suas energias tentando transformar o outro. Coloquem suas energias transformando você e o outro ao seu redor se beneficia disso, vai se auto-percebendo. Claro que de vez em quando a gente dá uns toques nessas pessoas chatas, né? Olha eu já julgando aqui. Mas tem gente chata. É bom? Não, não é. Mas também é um reflexo, também é um espelho que aponta o que a gente precisa melhorar constantemente. Boa semana! E até amanhã, na nossa aula de Mindfulness. Respirar é natural. Oh, yeah!